uma prata, alguma joia que vocês tenham em casa, que vocês possam usar com uma qualidade superior, vocês podem ir no Ourives e pedir para ele fazer um parafuso de contato de prata para vocês. Eu já fiz isso, por exemplo. Você leva o parafuso que já vem na máquina como molde, ele vai tirar o molde e vai fabricar para você aquele parafuso. Isso é uma ideia, eu já fiz, testei e deu certo. Fica como dica, tá bem? E agora, voltando para a máquina, como eu já tinha dito antes, presta atenção na montagem agora, na ordem, porque primeiro, antes ou entre a arruela que está presa, os fios das bobinas, vai vir a arruela de plástico, certo? Que ela faz o contato com o chassi. Depois a arruela de metal, né, em cima da arruela de plástico, e depois vocês juntam aqui. Gente, é muito simples essa parte, é só ter um pouquinho de cuidado, mas é muito simples. Por quê? A máquina é fabricada com extrema facilidade das peças encaixarem, porque é um sistema muito simples. Então não tem muito o que pensar, tá bem? Não tem muito mistério. Agora, para encaixar o parafuso que prende o front bead. Então primeiro o parafuso, depois a argola de metal, depois a argola de plástico fazendo contato com o chassi. Tá bem? É muito simples, passa aqui, ó, o encaixe ele funciona muito tranquilo, tá vendo? E aí você vem com o front bead, certo? Deixa eu ajeitar aqui direitinho. Encaixa aqui, ó, perfeitamente, dá o giro com a mão e tá preso, certo? O segredo aqui agora, não dê um aperto total, certo? Dê só um aperto mínimo de segurança. E agora eu vou explicar por quê. Você vai precisar ter essa mobilidade, continuar tendo essa mobilidade aqui, certo? Porque agora, na hora que vocês tiverem que encaixar o batedor com as molas, tudo tem que estar numa harmonia perfeita. Ou seja, você vai encaixar, o batedor vai ficar aqui numa retidão, né? Alinhado. A ponta do parafuso de contato com a cabeça das bobinas e com a entrada onde vai pegar o grip, certo? Aqui vai passar a haste com agulha, tá bem? Por que tem que estar alinhado? Isso daqui não pode ficar a haste batendo nos cantos, porque você vai perder qualidade na batida e não vai saber por quê, o que é que está acontecendo e tal. Então isso aqui tem que estar muito bem alinhado, muito bem, né, feito, esses encaixes aqui. Dá uma olhadinha também no fio, essa partezinha aqui, ó, ele pode encostar no chassi, não tem problema nenhum. Mas ele não vai poder depois encostar nem nas molas e nem no batedor, certo? Então só presta atenção nisso. Deixa o campo aqui abertinho, perfeito, tá? Aqui depois, quando você encaixar a haste no batedor, o que vai acontecer no máximo, que é natural, vai dar uma pequena inclinada assim na haste. Aí as agulhas, quando passarem pelo grip, que forem para a ponteira, na ponteira ela vai ficar, vamos supor que é a parte de baixo. Então as agulhas elas vão tocar aqui na parte de baixo da ponteira e vai fazer esse movimento aqui, tá? Então você vai ver que ela não vai estar torta para o lado nem para o outro. Principalmente quando você forem fazer linha, se você tem a haste torta, vocês não vão saber direito onde está a agulha para poder você ter as linhas perfeitas, tá bem? Então presta atenção nisso, a haste não pode estar para o lado, tem que estar alinhado, ela vai dar aquela inclinação que ela vai bater no que eu chamei de fundo da ponteira e pronto, tá? Agora o que é que eu vou fazer? Eu vou encaixar aqui o batedor, aqui também eu deixo uma folguinha, eu gosto de encaixar as coisas de cabeça para baixo, porque naturalmente ela vai pegar aqui, né? Precisa de mais folga. E ela fica por baixo da arruela. A mola traseira ela encaixa embaixo da arruela, tá?
Aí vocês trazem ela aqui, ó, pra frente, certo? Dá aquele aperto, só aquele aperto de segurança com a mão, certo? Notem que ele fica um pouco torto. Aqui, aquela folga que eu pedi, né? Você deixa assim, aquela folguinha, e vai alinhar, ó, com a cabeça do parafuso de contato, certo? Que precisa de mais alinhamento. E o batedor também aqui, olhando de frente, o batedor vai estar alinhado com a cabeça das bobinas. Tem que estar tudo alinhadinho, gente. Isso aqui tem que ser perfeito, tá? Pronto. Aí dou mais um aperto de segurança e vai segurando, né? Vai usando esses dois dedos aqui para poder fazer essa pinça, né? Aqui, ok, tá alinhado. Agora, gente, vai vir um segredo, tá? Eu chamo de segredo. Antes disso, deixa eu passar uma coisa para vocês também que é muito importante. Isso faz parte, depois a gente vai entrar nisso, mas isso faz parte da regulagem da máquina, certo? É preferível, muita atenção agora, é preferível que o batedor, o fundo dele, vou aproximar bem, tá? O batedor, o fundo dele, ele passe aqui, ó, da cabeça das bobinas, tá vendo? Essa peçazinha aqui, que é do núcleo da bobina, o fundo, ele passe da cabeça da bobina. Por quê? Isso vai gerar mais força no campo magnético. Se você traz mais para frente para tentar alinhar, você está fazendo alguma coisa errada. Tem alguma coisa ali que está fora do padrão, certo? Então ele tem que passar ali do fundo, não muita coisa também, porque senão dá uma diferenciada no peso, vai dar uma diferenciada na batida. Mas tragam mais para o fundo possível, porque isso vai melhorar o trabalho do batedor, certo? O fundamental agora, que era o que eu ia dizer, aqui na ponta, quando isso é uma coisa que eu demorei muito tempo para descobrir e faz uma diferença brutal no funcionamento da máquina, que é o seguinte: o contato do parafuso de contato com a mola dianteira, ele tem que ser, gente, mínimo. Ele tem que ser mínimo. O mínimo que você conseguir é o ideal. Ele vai dar uma batida mais limpa, ele vai deixar a mola trabalhar do jeito que ela tem que trabalhar, ela vai ter um movimento direitinho como ela deve ter, certo? Você trazendo ela mais, tem muitos tatuadores que fazem isso, traz mais para o meio da mola. Só que quando você faz isso, o que acontece é que você dá muita força ao trabalho das bobinas. E aí vem uma parte fundamental, que é o seguinte: uma das características que você pode ter que sua máquina está funcionando mal é justamente por ela esquentar. A máquina começa a esquentar, você está ali, está trabalhando, se você toca na máquina, chega a ser insuportável. Então isso não pode acontecer. Isso que estraga o capacitor, porque o capacitor vai trabalhar fora da linha dele, vai expandir demais a utilidade que ele tem do filtro. Ele vai esquentar e as bobinas vão esquentar, e aí algum dos recursos que você tem vai ceder, vai romper, que geralmente são as molas. As molas que geralmente elas partem, elas não aguentam com a força daquele trabalho, é muito pesado e elas partem, certo? Então, de excelência, não façam isso. O segredo está aqui, é na pontinha, é o contato mínimo possível. Tenta fazer o máximo do extremo da ponta da haste com o máximo da mola com a ponta do parafuso, mínimo possível, certo? Então eu gosto de fazer assim, deixo quase nada aqui tocando, certo? E aí, agora sim, eu dou aquele meu aperto, eu seguro aqui em cima, trocar de chave, e dou aquele aperto final, certo? Subi um pouquinho, eu alinho de novo, encaixo, rodo, verifico como tá aqui, vou tirando, vou colocando, pronto, certo? Aqui agora eu dou uma folgadinha para o parafuso rodar melhor.
E outra coisa, gente, que também a gente pode tentar ver depois, que é a parte do campo de trabalho do batedor. Aqui é o campo de trabalho do batedor. Ele precisa ter uma distância, principalmente essa parte frontal. A parte traseira, quanto mais próximo, melhor. Mas essa parte frontal aqui, eu gosto para fazer a sombra, eu gosto um pouco mais forte. Porque eu vou fazer no meu set, ou seja, quando eu montar o meu set de agulha e tinta, eu vou mexer no set para eu ter uma segurança melhor para fazer a sombra. Ou seja, eu vou ter ali a diluição do sume, isso se tratando de sume, o pessoal chama de sombra, mas é o preto diluído, tá? Que é conhecido mais profundamente como sume. Então, vou fazer meu trabalho com o sume, eu vou preparar ali de maneira que me deixe satisfatório. Um grande pensamento, eu gosto de não dar, como é que eu posso dizer? Eu não gosto de dar fórmulas prontas, certo? Eu gosto que meus alunos, eles pensem por ele próprio. De que maneira? Qual tipo de aspecto você quer que seu trabalho tenha? Qual tipo de brilho, de beleza? O que é que você quer no seu trabalho? É isso que você vai conseguir montar um set, é isso que vai fazer você ser um profissional diferenciado e não um amador. O amador, geralmente, ele vai olhar o trabalho de alguém e vai tentar seguir, tentar copiar. É extremamente difícil. E, muito provavelmente, se você não vê o cara trabalhando de perto, você não vai ter a noção do que ele está fazendo. E se vê, ainda essa percepção é muito falha, porque você não sabe o tipo de agulha que ele está usando, o tipo de força da máquina que ele está usando. O set que ele monta já com a ciência da aparência do trabalho que ele quer ter. Então, a aparência final depende do resultado que ele monta o set. Ou seja, se você sabe o que você quer fazer, você, claro, pode até usar um artista de referência, mas não tente copiar o trabalho dele, você não vai conseguir. Você vai chegar meramente perto, mas você não vai ter o cliente fidelizado pelo estilo de trabalho que você faz, pelo diferencial que você oferece. Então, tenha em mente qual a aparência que você quer que seu trabalho tenha, certo? Depois que você tiver essa certeza, pelo menos, aí você vai trabalhar no set, você vai construir o set. Eu estou aqui para te ajudar a fazer isso, por exemplo. Você vai saber o tipo de tinta, a marca de agulha, a marca de máquina, tá, gente? Isso é que diferencia o bom profissional, tá, do amador, da galera que só tá ali querendo ganhar uma grana, mas não vai sair daquele lugar, só vai meio que bagunçar o mercado, certo? Então, voltando aqui, o que é que eu gosto de fazer? Eu gosto de deixar a batida da sombra mais forte, porque eu vou mexer no set e vou ter o resultado que eu quero, certo? Você sabendo depois regular, você sabendo do que é isso de diferenciar a como é que eu posso dizer, o percussor da batida do batedor, você vai saber como é que vai ficar a pigmentação na pele, tá bem? E daí você vai medindo uma coisa e outra até chegar no resultado que você quer. Então, eu deixo aqui uma abertura, que eu já tenho costume, eu gosto de ficar com isso. Todos os meus fechamentos aqui estão direitinho, bem feito. A máquina está montada, não tem nada balançando, não tem nada faltando. Agora eu vou fazer ela funcionar, certo? Ela não está regulada ainda, mas provavelmente ela vai bater bem, vai oscilar pouco, né? Depois que a gente já fez a limpeza, depois que a gente colocou tudo no lugar, ela não vai estar regulada, mas ela vai estar funcional, certo? Então agora eu vou fazer ela funcionar e vocês vão ver depois como é que fica.